Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, hoje é segunda-feira, primeiro dia útil de uma nova semana. Primeiro dia útil de uma nova semana. Eu já começo chamando você a atenção para o tema do programa. O ambiente pode curar uma pessoa. Olha que tema interessante, né? O ambiente pode curar uma pessoa doente. O ambiente, sim, ele pode. Por quê? Porque nós interagimos com tudo que há em torno de nós. Há uma interação constante. Gente, as paredes vibram, a mesa vibra, os objetos vibram. Mas como, Júlio? São apenas objetos. Objetos que refletem a energia que recebem. Sim, como um espelho. O espelho não reflete lá a sua fisionomia? A sua imagem, não é? O espelho reflete. Por quê? Porque ele recebe. Ele reflete o que ele recebe. Assim acontece com todos os objetos. Poxa, se eu entrar num ambiente de cemitério, onde ali as pessoas, elas deixam ali o seu sentimento de tristeza por estar enterrando um parente. Então o ambiente é de quê? De tristeza, não é? Agora, se eu entro num ambiente tipo um circo, eu entro no circo, o circo tem alegria, tem palhaço, então o ambiente estará refletindo essa alegria, e essa alegria eu vou absorver. Por isso que o ambiente, como disse o nosso irmão Andrei Volopov, pode sim curar uma pessoa doente, não tenha dúvida disso. Olha como é importante criarmos uma ambiência, como falamos no programa de ontem. Temos que cuidar da nossa casa, porque a nossa casa é o nosso ambiente onde se refaz as forças. A sua casa pode te curar. Olha, gente, é muito importante que você que está passando por um problema de saúde e que tem ali os seus medicamentos alopáticos, que tem que ser tomado nas horas certas, é importante que esses medicamentos não fiquem expostos. Por quê? Porque o medicamento exposto, qualquer pessoa que passe e vê, é remetido a pensar em quê? O que um medicamento te faz pensar? Na doença. Quando eu vejo um medicamento, sei lá, um Doril, um Analdor, eu vejo lá e falo, puxa, tem alguém com dor de cabeça. Então eu penso na doença. Se eu penso na doença, eu gero essa energia do quê? Da doença dentro de casa. Então, mesmo que você faça uso desses medicamentos, não deixe eles expostos não, tá bom? Deixa lá guardadinho dentro de um recipiente, com a tampa, coloca dentro do armário. Você vai tomar? Toma, mas não deixa não. Não deixa aí na cabeceira da sua cama não, é ruim. Mais um motivo para você não deixar. Segundo os espíritos, quando os medicamentos estão expostos, eles podem atrair aqueles espíritos que morreram dependendo daquela química. Gente, existem muitas pessoas que morrem com determinada doença, Sabe quando você toma medicamento para equilibrar a sua pressão, para diabetes, para que seja o que for. Tem muita gente que morreu com aquele problema e ainda fica dependente. A mente não morre, o corpo sim, mas a mente doente, que depende daquele medicamento, que não teve as instruções que você está tendo, ela fica acreditando que ainda é dependente daquele medicamento. Aí ela se aproxima das pessoas que fazem uso deles para poder ter um pouquinho de paz, acreditando que o medicamento que a pessoa está tomando vai vir para ela. E muitas vezes ela estimula a pessoa a tomar mais de um medicamento.
Olha só. Então é importante que eles estejam todos guardados para não atrair esses espíritos que são ignorantes, que ainda depende disso. Orientação da espiritualidade. Como é bom conhecer, não é? Aí a nossa postura começa a mudar, não é mesmo? Nossos hábitos. Porque tem gente, ó, tenho certeza de relatos aqui, ó. Tem muita gente pensando, poxa, eu não vou mais deixar meus remédios expostos. Que bom, que bom. Bom, então vamos lá, né? Vamos passar a palavra a quem pode nos ensinar, a quem traz conhecimentos novos. Vamos passar a palavra a esse amigo de hoje e de sempre. Nosso amigo espiritual, Andrei Volopov, um grande servo de Cristo Jesus. Mas para que tenhamos bom proveito dos seus ensinamentos, vamos preparar a nossa mente para tal. Como fazer? Pela prece, pelo ato de orar. Não esqueci da prece, não, de maneira nenhuma. Vamos elevar o nosso pensamento. Segunda-feira, pedimos, Senhor, que essa segunda-feira tenhamos maior produtividade. Pedimos sabedoria, Senhor, não para ser melhor que os outros. Não queremos nunca ser melhor do que os nossos irmãos que estão nessa jornada conosco. Não, mas queremos ser melhor do que fomos ontem, Senhor. Sim, queremos hoje sermos melhores do que ontem nós fomos. Queremos fazer melhor do que fizemos ontem. E pedimos sabedoria. Com o coração repleto de gratidão, nós oramos. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, vemos pedir a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, teus filhos, como tu mesmo vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, Senhor. E que somente de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia que amanhece, eu te revele a todos. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Eu já disse aqui em um dos últimos programas que para sabermos se a nossa prece está sendo ouvida, basta você ouvir o seu coração. Quando você se emociona por falar com Deus, é porque realmente você falou com Deus. Você não repetiu palavras, você abriu o seu coração. Quando você abre o seu coração, você sente o retorno imediato da prece que você fez. Então, quando você for orar, não tenha pressa não. Não tenha não. Repete as palavras. Olha,
prestando atenção naquilo que você está expressando. Não faça uma prece decorada nunca. Repete as palavras que aquela prece que te agrada, como a prece do amanhecer, mas repete as palavras ouvindo o que você está dizendo, sentindo o que você está expressando. Aí realmente é uma prece, não apenas palavras sendo proferidas, tá certo? Eu me emociono de verdade, eu me emociono quando eu faço uma prece, porque eu sinto o resultado dela. Eu espero que você também assim o faça, tá bom, gente? Olha, por favor, preste atenção nas palavras desse amigo. É um médico espiritual, mas que nos ensina a trabalhar a cura de nossa casa, a energia do nosso lar, e assim curemos os males do nosso corpo. Preste atenção. Salve Jesus, irmãos. É comum, quando estamos com um problema, ficarmos mais tristes, introspectivos, pensando naquele problema e como devemos fazer para alcançarmos a solução. Principalmente quando este problema é físico, uma tristeza, angústias, amarguras, desânimo, envolve o paciente, o doente. O ambiente onde se reside precisa contribuir para tirar o paciente, o doente, desta energia. Observe o ambiente da casa espiritual. Trabalhamos as vibrações para que aqui o debilitado se sinta melhor, se sinta alegre, se sinta vibrante. O ambiente possibilita o relaxamento e a melhora no estado emocional e vibracional. O que orientamos a todos é que, independente do problema em que tenha, trabalhe a boa vibração do lar. As plantas em casa, flores, o aroma dentro de casa, uma bela canção, palavras agradáveis, estimula o seu organismo a combater os males. O sorriso, muito importante. A troca de afeição, o abraço, nos faz muito bem. Um carinho, uma atenção. São medicamentos naturais para a cura dos males físicos. Criou-se o hábito de, quando adoece, buscar um medicamento alopático que rapidamente venha a combater aquele mal. Não se tem a compreensão de que a manifestação de uma doença não acontece imediatamente ou por um acaso. Por muito e muito tempo, o organismo ele foi sim bombardeado com algo que o prejudicou. Para que se alcance a melhora, não pode esperar o imediatismo. É necessário, diariamente, dar ao organismo as condições de combater este mal. O tratamento espiritual tem todo o respeito pelo corpo,
dar a este corpo o tempo que ele precisa para se reabilitar. Somente assim, a cura ela é definitiva, pois essa reabilitação começa com a compreensão do que gerou aquele problema, as mudanças que necessitam ser feitas, os hábitos que precisam ser mudados, a disciplina na alimentação, no ingerir da água, no exercício que se tem que fazer, no cuidado com o ambiente onde se reside. Estas atitudes naturais e simples criam as condições de ter a saúde. Dentro do ambiente, preparamos para receber a cada um, com os seus problemas, com as suas dificuldades, para que aqui possamos nos unir à sua vontade de melhorar, fazendo com que esta sua vontade transforme-se em atitude e alcance o que se deseja. Que esta vontade supere qualquer que seja o obstáculo. Salve Jesus, irmãos. O ambiente de cura. É muito ruim chegarmos no hospital e vemos aquela vibração pesada de doença, não é? Mas se o hospital é agradável, nós não lembramos que dentro do hospital estamos ali para curar o mal. Então, o ambiente realmente cura. Obrigado a esse irmão Andrei Volopov, um espírito muito sábio, muito caridoso, como todos, não é? Como todos os espíritos que se prontificam a nos ajudar nessa jornada que é a vida material. Mas precisamos sempre lembrar, o ambiente nos ajuda muito. Então, por que nós não ajudarmos ao ambiente ficar agradável, ficar em condições de repor as nossas energias, não é? Isso depende de nós, que moramos, que trabalhamos naquele ambiente. Eu sugiro a vocês, coloque um cristal sempre no ambiente. O cristal reflete o amor puro. Coloque um cristal no seu ambiente, na sua casa, no seu altar, no trabalho. Se você tem uma mesa de atividade, coloque um cristal. Você que trabalha dentro de um carro, por que não ter um cristal? O cristal vai refletir a pureza de quem entrar ali, tá? E vai ofuscar a maldade das pessoas, tá certo? Bom, como eu agradeço a oportunidade de ouvir desses irmãos tantas lições, como eu agradeço, sou grato, muito grato. Como sou grato a ter a oportunidade de ouvir a leitura de Paulo de Moraes, dos 4 evangelhos. Sou grato por ter esta oportunidade de conhecer esses 4 evangelhos que ficaram, por muito tempo sem ser revelados, como está sendo revelado pelo Templo Espiritual Maria Santíssima. Muito tempo, mas estou falando de décadas e mais décadas. Mais de 100 anos, posso dizer 200 anos. Esse livro foi escrito junto com o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, lá na época de Allan Kardec, na França. No mesmo período, Jean-Baptiste Rostand, ele fez esse estudo dos 4 evangelhos junto aos próprios evangelistas. Por intermédio da mediunidade, os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João vieram e relataram aquilo que está escrito numa visão ampla
uma visão sem a prisão da condição física. Por isso é tão rico, por isso que chama-se revelação da revelação. Presta atenção nessa riqueza, daqui a pouco nós voltamos. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, versículos 15 a 18. O testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Os versículos 15 e 16 confirmam o que vos temos dito sobre a origem do Cristo e das suas relações com o vosso planeta. Já com relação ao versículo 17, que diz: Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, Moisés deu aos homens mandamentos, ordens imperiosas a que tiveram de se submeter. Jesus veio explicar aos homens a razão de ser desses mandamentos e lhes trouxe a graça, mostrando-lhes o Pai, o Eterno, sempre pronto a perdoar ao culpado que se arrepende. Trouxe-lhes a verdade, mostrando-lhes o objetivo de suas existências na terra e o salário pela conquista do qual trabalham. O véu com que de intento cobriu suas palavras, levanta-o agora a nova revelação que vos mostra desses 2 pontos de vista, a graça e a verdade. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Para ver a Deus, é preciso ter chegado a um grau de pureza tal como o da dos Messias, dos grandes espíritos, únicos que dele podem aproximar-se. Mas esse versículo não encerra pensamento velado. Suas palavras têm o sentido que lhes é próprio. Entre os homens jamais houve manifestação pessoal de Deus. A razão disso encontrá-la-eis no grau de elevação em que estais, isto é, no estado de inferioridade moral e intelectual e de encarnação material em que vos achais. Os espíritos que, libertos da matéria, vos falam de Deus, do esplendor das regiões que ele habita, ou usam de uma figura de linguagem a fim de intensificar o vosso ardor, ou tomam os grandes espíritos, dos quais puderam aproximar-se como uma irradiação ou uma personificação do Altíssimo. Dissemos que usam de uma figura de linguagem. Diremos, se quiserdes, que assim falam por ouvir dizer. Compreendendo que de esplendores deve estar cercado o Senhor dos universos, sentindo esses esplendores, aqueles espíritos se esforçam por incutir em vossas almas o desejo ardente que eles experimentam de progredir, a fim de se aproximarem do foco de toda a vida. Só o espírito puro, que haja atingido o estado de pureza perfeita,
que se haja tornado um puro espírito pode ver a Deus. Ver a Deus é aproximar-se sem nenhum véu do centro da onipotência, é compreender a sua própria essência, é poder receber diretamente, sem intermediário, a ação da vontade divina para transmitir pelos diversos graus da escala da pureza até ao nível em que vos encontrais e até a níveis ainda mais baixos. Esta frase, o Filho unigênito que está no seio do Pai, é um composto de expressões figuradas indicativas da elevação de Jesus, quer com relação ao vosso planeta e à humanidade que o habita, quer com relação aos espíritos que, sob a sua direção, trabalham pelo vosso desenvolvimento e pelo vosso progresso. É um modo de indicar as relações existentes entre Deus e o seu mensageiro. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Obrigado, meu amigo Paulo de Moraes. Uma bela leitura que Paulo vem fazendo, não é mesmo? Não é mesmo? Obrigado, viu, meu irmão? Quanta riqueza, não é? Eu sugiro a vocês que acompanham o programa Madrugada com Deus, entra no nosso Spotify, sabe aquele aplicativo que você pode ouvir músicas? Lá também o Templo Maria Santíssima se faz presente. Você sabe que a nossa casa, ela é moderna. Ah, é claro, nós temos que aproveitar de toda a modernidade para falar de espiritualidade, para falar de Jesus. Ué, se existem as ferramentas, por que não usá-las para a propagação dos ensinamentos de Cristo? A nossa casa faz isso. Olha, nós colocamos os vídeos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify. Sim, nós estamos para fazer alguns podcasts. Você já ouviu falar? Podcast é uma forma nova de fazer rádio. Você debater um tema descontraído para passar as informações sobre aquele tema. Então nós temos lá alguns podcasts já que falamos de forma natural sobre espiritualidade, coisa que ainda para muitas pessoas é intrigante, ainda é difícil de entender, ainda é obscuro. Para muitas pessoas você fala de espírito, mas ele é macumbeiro, ele é isso. E a nossa casa, usando da tecnologia, vem desmistificando muito dessas ideias, sabe? Eu sou espírita não significa que eu vivo o tempo inteiro incorporado em espírito, não. O espírito que incorporou nesse corpo sou eu. Sou eu que incorporei nesse corpo, como você que incorporou no seu. E todos os dias essa incorporação acontece ao amanhecer, quando você acorda, não é? Quando nós vemos essa manifestação natural do espírito, nós vamos entendendo que interagimos o tempo inteiro com eles. Aqueles que nos antecederam à vida carnal estão mais vivos do que nunca. Interage com nós. Interagem sim, de uma forma tão sutil que muitas vezes nem sequer percebemos. Sabe aquela intuição? Sabe quando nós falamos aqui, mantenha a tua vela da intuição acesa? É para quê? Para que você seja receptor de informações. Sua mente é como uma antena parabólica para todos os lados, captando informações. A pessoa que usa mais dessa antena, ela consegue se destacar porque ela faz o diferente.
Ela se diferencia no que ela faz porque ela ouve informações do mundo extrafísico. Gente, isso qualquer pessoa pode fazer. Todos nós somos mediadores de ideias que vêm do plano superior. Todos nós. Agora, aquele que sintoniza melhor a sua antena, ele consegue captar mais. E aí, na hora que ele for trabalhar, ele traz ideias novas para aquele trabalho rotineiro da vida dele. Aí ele se destaca. Quantas pessoas conseguiram criar grandes fortunas? Por quê? Porque sintonizou a antena e captou uma informação que fez a diferença na vida de muitas outras, da própria humanidade. Hoje você está me acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube? Tá bom, pelo Spotify? Ótimo, pelo Instagram? Quem criou isso? Uma pessoa que sintonizou uma ideia e não colocou barreira para implantá-la, e hoje nós estamos aqui falando pela internet, nessas redes sociais, o rádio também. Então por que você não pode sintonizar e captar uma ideia nova e implantar na sua vida, no seu trabalho? Por que não? Por que você não pode fazer a diferença? Pode. Claro que você pode. Mas para isso você tem que acreditar. Acreditar em quem? Acreditar que o Espírito vai baixar em você? Não, acreditar nas suas ideias, em você que é um Espírito. E que pode sim, enquanto está dormindo, interagir com outros espíritos e ao acordar, vir com ideias novas. Por que não, gente? Quem disse que não pode? Jesus? Deus? Mas Moisés na Bíblia disse que não pode interagir com os espíritos. Não pode interagir com maus espíritos, como também não podemos interagir com pessoas más. Pessoas más não precisa que você fique instigando a maldade dela. Pessoas más tem que deixar ela dentro da maldade dela, porque a própria maldade dela já é a sua punição. Porque o que ela fizer de mal, ela vai responder por aquele mal. Então deixa ela com a maldade dela e você se ligue aos bons, não é mesmo? Ixi, o nosso programa já acabou, gente. Eu aqui falando, amanhã estaremos de volta. É que, poxa, quando a gente está sobre essa energia dos espíritos, a gente nem quer sair, não é? Quer se manter sobre essas vibrações. Mas amanhã estaremos de volta. Agradecemos a toda essa equipe espiritual da Casa de Maria e agradecemos a você que nos dará a oportunidade de interação, interagir com vocês. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.